Fala pessoal, tudo certo? Eu tô me acostumando com o YouTube, deu uma nova sumida, mas tô de volta. Para esse fim de semana eu vou voltar com tudo com o Brasileirão Série A e eu tô mudando meu escritório, montando tudo, esse guarda-roupa que vai sair daqui, vai vir uma mesa, tô com 3 telas agora aqui que ajuda a trabalhar um pouco mais firme na análise dos jogos, então eu pretendo voltar com mais força no YouTube e na gravação dos vídeos, beleza? Enquanto isso, vocês desfrutem dos palpites aí, porque eu vou começar com o Brasileirão da Série A. Tanto os jogos de amanhã quanto os jogos de domingo. Tô vendo se o Mick tá ligado que tá tudo certo. E é isso, beleza? Vamos lá então. Os jogos da rodada estão aparecendo do sabadão: Flamengo e Goiás, Atlético Goianiense e Coritiba, Santos e Ceará, Juventude e Palmeiras, América de Minas e Botafogo, Cuiabá Internacional. Antes de tudo, eu peço desculpas se tá alguma coisa desorganizada, né? Eu tô mexendo na coisa de design e tal, bordinha na tela, as coisas não tem aqui, tá tudo meio raiz ainda, não tá Nutella, né? Então vamos com calma. Tô usando o Packball aqui que o Tiquinho usa também, achei muito massa esse site, uma interface limpa para a gente analisar os jogos e acaba deixando o vídeo mais interativo com quem tá assistindo, com o espectador. Começando minha análise por Flamengo e Goiás do Brasileirão, 7ª rodada, né? Todos os jogos aqui são da 7ª rodada. Eu também vou analisar os jogos do domingão. Então tem mais 3 jogos depois aqui, que é Corinthians e São Paulo, Fortaleza e Fluminense, Atlético Paranaense e Avaí. E começando aqui pelo jogo do Flamengo com o Goiás, o Flamengo está muito abaixo das expectativas, está em 15º lugar, com 6 pontos, mesmo número do primeiro, que seria rebaixado hoje, Atlético Paranaense. Mas o grande ponto é que eu não vejo, apesar do must-win, uma capacidade do Flamengo sair dessa situação tão cedo, tá certo? Pelo menos aí em termos de 10, 15 dias aí. O time tá com problemas internos, o Paulo Souza, técnico do time, tá brigado com o Diego Alves aí por problema de entrevistas. O time mesmo a gente sente que não tá conseguindo jogar naquela toada que sempre conseguiu nos anos passados, sempre fazia grandes jogos. Esse ano aqui não tá saindo do esperado, tirando o fato de que na Libertadores o time tá realmente jogando um futebol bem mais aceitável do que no Brasileiro. E isso me levanta a dúvida de que, será que os jogadores não estão adiantando a vida na Libertadores e tentando mandar o técnico embora no Brasileirão, que é uma via que você consegue recuperar, porque é um campeonato de pontos corridos e muito mais longo? Fico pensando nisso e realmente eu estou muito pensativo de que o Flamengo amanhã pode até perder para o Goiás. Eu acho difícil entregar jogo tal para cair técnico, mas tem isso no horizonte. Então, modos 1,18 do Flamengo aqui eu não banco e também não consigo acreditar que o Goiás vença aqui, por mais que o Flamengo tenha problemas com o seu técnico. Então esse é o jogo que eu passo para frente, beleza? E partindo para o segundo jogo aqui, nós temos Atlético de Goiás e Coritiba. O Atlético vem de uma partida muito importante no campeonato da Copa Sul-Americana, né? As estatísticas aqui a gente consegue ver. Isso está acontecendo muito no Brasileiro, aliás. As equipes que estão em momento decisivo e que não tem uma tradição tão grande quanto os grandes clubes do Brasileirão estão deixando o Brasileiro de lado para priorizar as competições internacionais. É o caso do Fortaleza, é o caso do Atlético de Goiás, é o caso do Ceará, é o caso do Atlético Paranaense, é o caso do América de Minas, que em algum momento também deixou para lá o Brasileiro. É o caso do Bragantino também. Então, os 4 times aqui que estão na zona do rebaixamento, coincidentemente ou não, jogarão partidas decisivas pela Libertadores ou Sul-Americana no próximo meio de semana. Isso aqui quer dizer alguma coisa, obviamente, tá certo? E aí nós temos aqui, então, nas estatísticas, o Atlético fez jogos muito bons na Sul-Americana, mas no Brasileirão tá devendo. Eu não consigo confiar na dupla possibilidade do Coritiba aqui, porque é um time que, por mais que seja de qualidade, ainda não me inspira tanta confiança. O que eu gosto aqui, vou deixar até para o designer deixar marcado aqui embaixo, é o mercado de mais de 5,5 escanteios para o Atlético de Goiás a 1,66. Tá? Eu gosto bastante dessa bet. Acho que o Atlético em casa naturalmente sempre foi um time que marcou muitos escanteios. A partida de amanhã contra o Coritiba não será fácil, o que pode trazer aí 1-0 para o Coritiba, um empate até o fim do jogo, até uma vitória por 1-0 do Atlético de Goiás, com o time pressionando ali para marcar o segundo. Então, jogando em casa contra um Coritiba que também não é um adversário tão bobo, eu vejo o Atlético ali, muito em cima e pressionando, tá certo? Então, para eu fugir de mercado de dupla possibilidade, de DNB, de ML, eu prefiro partir para o mercado de escanteios, tá bom? E partindo para o terceiro jogo, nós temos aí Santos e Ceará, um jogo muito importante para o Santos,
que tá ligado na Sul-Americana, mas parece que tá mais ligado aí mesmo na Copa, no Brasileirão da Série A, tá bom? Porque ele largou muito bem aqui, tá em quinto lugar. Se ele vencer aqui, ele pode empatar com o Corinthians em caso de derrota do Corinthians pro São Paulo. Assumir a liderança não dá, porque ou o São Paulo vence e assume aqui, ou o Corinthians empata e fica um ponto à frente do Santos, então não dá para assumir a liderança, mas todavia vencer o Ceará é muito importante para o Santos, numa Vila Belmiro que já vendeu 20 mil ingressos, tá bom? Então, para esse jogo, eu confio que o Santos vença a partida, mas o mais importante aqui é pensar que o Ceará está focado também na partida contra esse time aqui, ó. Contra, na verdade não tá aparecendo, mas contra o Independiente de Avejaneda. O Ceará precisa não perder por 2 gols de diferença para conseguir avançar. E por isso o time está muito mais focado na Sul-Americana, que é a competição de ouro para a equipe cearense, para a equipe nordestina, que pode elevar muito o seu patamar como time brasileiro e como time internacional. Então, para mim, na projeção da equipe técnica do Ceará, eu vejo o Ceará muito mais focado em disputar a Sul-Americana, em conquistar uma boa qualificação contra o Independiente do que pontuar aqui contra o Santos, tá certo? Então, para o time que viaja, que jogou esse meio de semana, tudo bem que o Santos também jogou, mas que precisa chegar até São Paulo, na verdade, o jogo vai ser na Arena Barueri, e chegar até a Arena Barueri para jogar contra o Santos, que tá muito empolgado com a torcida em cima, mesmo o jogo não sendo na Vila, eu gosto desse menos 0,25 do Santos aqui contra o Ceará. Eu acho que no máximo aqui a gente perde meia unidade no empate, mas eu gosto bastante do Santos, menos 0,25 contra o Ceará. Eu acho que o Ceará tá com a cabeça totalmente no jogo contra o Independiente, inclusive pode levar um time reserva para a partida contra o Santos amanhã, tá bom? Partindo mais em frente, vamos para a Juventude Palmeiras. Esse jogo aqui eu tô muito confiante, talvez é o jogo que eu esteja mais confiante para amanhã, tá certo? O Juventude está um pouco acima do rebaixamento, tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, tem 6 pontos em 6 jogos, média de 1 ponto por jogo. E o Palmeiras está com 9 pontos e precisando muito da vitória, porque começou meio modorrento e conseguiu se reequilibrar um pouco ali, vencendo o seu jogo contra o Bragantino, que deu uma aliviada na equipe. O grande ponto aqui é que o Palmeiras deu uma segurada na escalação, foi com o time misto contra o Emelec, jogou em casa, então para a viagem a equipe do Palmeiras está inteira para a partida. O Juventude não está disputando competição internacional, deve titular tudo certinho, com algum desfalque aqui outro ali, mas ainda assim é um time fraco, tá? Jogando no Alfredo Jaconi, que é realmente um palco difícil de jogar, o Juventude pode exercer um poder ali de encher um pouco o saco da vida do Palmeiras, mas o Palmeiras hoje é um time muito acima dos adversários de baixo da tabela, é um time que não vai medir o fator casa aqui contra o Juventude, que não tem tanta qualidade, e o Palmeiras vem para ganhar aqui, e é isso que eu gosto. Por isso eu pego o Palmeiras a 1,66 contra o Juventude, tá bom? O Palmeiras 1,66 contra o Juventude é uma cotação que eu gosto, enquanto até 1,71 em algumas casas, por isso que eu gosto bastante dessa bet. O ML aqui é uma linha que, para mim, aliás, tá até saindo, tá indo mais pro menos 0,75, mas eu gosto aqui do Palmeiras para vencer ainda. O menos 0,75 eu já acho meio puxado, mas ainda assim eu gosto do ML do Palmeiras a 1,66 até 1,71 aí. Partindo em frente, nós temos América de Minas e Botafogo, jogo que eu não faço nada, muito equilibrado. O Botafogo a gente não sabe ainda muito bem se tá o peso de time de cima da tabela ou de baixo de tabela. O América acabou de ser eliminado da Copa Libertadores, agora tá de olho no Brasileirão de novo, então também, em caso, o América é um time, na maioria das vezes, muito chato, né? Um time que consegue trazer problemas aos seus adversários, e por isso eu não faço nada aqui, beleza? Tô fora desse jogo. Mesma coisa para Cuiabá Internacional, o Internacional que tá ali na indefinição na Copa Sul-Americana, se eu não me engano, né? Ele não conseguiu garantir a qualificação ainda, vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que não. Ele não conseguiu ainda, tá com o Guairê aqui empatado em número de pontos, então a equipe do Inter vai ter que realmente tomar muito cuidado para não cair na Sul-Americana. Isso deixa o time um pouco pensativo nas duas competições. Por isso que eu não faço nada nesse confronto, tá certo? Então, América de Minas e Botafogo e Cuiabá e Inter, eu não pego nada. Partindo para os jogos de domingo, Corinthians e São Paulo é uma partida que, para mim, é empate certo, tá certo? O empate desse jogo tá cotado
a 3,10, tá bom? A 3,10. Eu gosto. Primeiro porque o Corinthians não é tão mais time que o São Paulo, tá numa melhor fase, tá? Joga em casa, mas o São Paulo tem capacidade de endurecer as coisas pro Corinthians. O Corinthians tá muito de olho na partida contra o Always Red também no meio de semana que vem. O São Paulo já tá classificado na Sul-Americana. Jogou com o time reserva contra o Jorge Wilson, mas justamente preservando para esse clássico. Então uma partida muito igual aqui. E para duas equipes que estão basicamente no mesmo momento ali, brigando pela ponta da tabela, o empate fica bom para os dois e é nele que eu vou com meia unidade, tá? Todos que eu falei até agora são com unidade, mas esse jogo especialmente vamos com meia unidade. E partindo mais à frente, nós temos Fortaleza e Fluminense, um jogo muito importante, principalmente para o Diniz, que está buscando fazer o seu primeiro grande trabalho em um time grande. Já passou pelo Fluminense uma vez, não foi bem, mas essa segunda passagem está sendo proveitosa, pelo menos até agora. O Fluminense tem 8 pontos até aqui, não é uma campanha de encher os olhos, mas muito prejudicá-la pelo início com o Abel Ferreira, com o Abel Braga. Mas, ainda assim, é um time que tem capacidade de extrair coisas boas. Tá só 2 pontos do G6. Esse início sempre é muito parelho na tabela de classificação. E por isso eu vejo o Fluminense com capacidade aqui de ser um time brigando por Libertadores. Título é muito difícil de acontecer. O Fortaleza, por sua vez, vai para uma partida difícil lá no Chile contra o Colo-Colo, precisando apenas de um empate. Mas o Fortaleza está com a cabeça totalmente no Brasileirão, enquanto o Fluminense está com a cabeça de olho no Brasileirão, até porque sua situação na Sul-Americana tá muito difícil, tá? O time está quase eliminado da Sul-Americana e tem que olhar agora para o Brasileirão. E aí, por isso, eu gosto bastante do DC do Fluminense a 1,75 aqui. O time do Fluminense consegue equilibrar totalmente contra o Fortaleza. Podemos ter a possibilidade de um time do Fortaleza misto ou até reserva. E nós sabemos que time por time o Fortaleza não está tão à frente do Fluminense, mesmo se a gente tivesse um jogo aqui sem nenhuma competição envolvida em paralelo, tá? Então por isso eu gosto de Fluminense ou empate neste duelo. E por fim nós temos Atlético Paranaense e Avaí. O Atlético Paranaense tem um jogo difícil no meio de semana contra o Caracas. Torcedor atleticano, não acho que é partida fácil. O Caracas tem uma equipe aí com jogadores africanos na ponta muito rápidos. Isso pode trazer problemas para o Atlético Paranaense. Mas falando nesse jogo aqui contra o Avaí, é partida pro Cap ganhar. Primeiramente porque o Avaí é ruim. O Avaí é ruim. É candidato para ser rebaixado. Pode até escapar, mas não vai passar da 10ª posição. Isso aqui realmente é uma fase que surpreende todo mundo. O Avaí tá melhor do que eu esperava. Mas ainda assim é um time que não vai causar tantos problemas assim, pelo menos na minha visão. Tá? É time de 10º para baixo. E na minha visão para rebaixamento. Apesar de ter conquistado uma boa pontuação nesse início de competição. O que sempre é muito importante. Por isso, eu pego o Cap para vencer a 1,70, tá? Em algumas casas você acha por 1,65. Na verdade, para ser mais justo, o Cap para vencer aqui na 365 agora tá 1,65. Então, essa é a cotação que eu pego. O Cap tem Libertadores realmente no meio de semana aí, mas é um time que joga no meio de semana em casa e joga agora em casa também. Ou seja, não vai cansar muito uma equipe que, se a gente for ver aqui, ó, já vem no jogo em casa contra o Libertad. Então o Cap não viaja desde o dia 14 de maio. Isso cansa muito menos o time. Esse traslado cansa muito menos a equipe. E jogando 3 partidas em casa, eu espero vitória nas 3, apesar de ser um jogo difícil contra o Caracas, repito. Com o sintético, Felipão empolgado, torcida empolgada, eu vejo vitória do Cap aqui a 1,65. E olha que eu não sou dos maiores fãs do Atlético Paranaense esse ano, viu? Tenho feito muitas críticas ao time, já não é mais o time que era no passado. Mas ainda assim, eu vejo o Cap vencendo o Avaí aqui, tá certo? Então, passando um resumo rápido sobre as bets. Vamos lá, primeiro jogo aqui, Flamengo e Goiás, não faço nada. Atlético de Goiás e Coritiba, over cantos pro Atlético de Goiás, 5,5 cantos pro Atlético a 1,66. Santos menos 0,25 contra o Ceará, com a cotação de 1,80. Juventude e Palmeiras. Palmeiras vence a 1,66. América e Botafogo no bet. Cuiabá Internacional no bet. Corinthians e São Paulo empate com meia unidade. Fortaleza e Fluminense. Fluminense o empate a 1,75 e Atlético Paranaense vence o Avaí a 1,65. Essas foram minhas bets. Não se esqueçam, me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Meu Instagram, meu canal do Telegram. E valeu! Volto com mais vídeos em breve. Tchau, tchau!